Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Já acharam? 3, versículo 16. Daniel 3,16. Se você não tem Bíblia, eu vou deixar na tela para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3,16. Levanta aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco minha mente, meu ser à tua disposição. Que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3,16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passardes. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis. Todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado. Há quem acabou de sair de um fogo. Há quem está no meio do fogo. Há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Na caminhada da fé tem fogo. Diga: mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele diz: quando passardes pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos. Como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus? Ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas,
e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo, diga com fé, fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes mais. Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram: se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior, a luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior, mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, ó, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz pelo bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele sem advogado venceu a causa. Ele diz, todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda, ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram.
Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Diz assim. Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3, estou vendo 4. E tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo, todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus. Uma mulher, ela foi até o ourives, e o ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: só um minutinho, agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. Tem a hora certa. E ela ficou em silêncio, ele tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa de te tirar da luta. É quando Ele começa a aparecer na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você e ver quem? Deus. Está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando luta, mas está de cabeça erguida. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pense, pensai de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? As amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, e os 4 estão passeando. Sempre que você estiver num momento difícil, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. É quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, é quando você não pode contar com ninguém. Tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você.
Tem coisa que Deus fala através do homem de Deus, mas tem coisa que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageira, é direto. Então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim, parei aonde? 26. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba, tem muita gente que hoje critica, mas quando você vencer, ó, vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim, bicho, quando eu comecei a fazer o congresso, meus funcionários tudo ficava fazendo chacota, eu pagava o salário deles atrasado. Agora está tudo em dia, dei aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Ó, quando você vence, todo mundo, ó, fica de boquinha calada. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí ele diz assim, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo. Mas quando você sair é para coisas grandes. Escute isso, por favor. Escute. Porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer vingança de ninguém. A vingança pertence a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém se dê mal. Você não quer vencer para humilhar ninguém. Você quer vencer para que outras pessoas queiram também a sua fé e o seu Deus. Guarda o seu coração. Você não pode sair de uma luta para quando falar da luta que você passou, você começa a chorar, você entra em desespero, parece que foi uma coisa que aconteceu ontem, coisa de anos atrás, porque ainda está sensível. Quando você está na fé, você está no meio do fogo, as pessoas tentam te consolar. Ô fulano, aconteceu isso com você. Você não quer comiseração de ninguém. Você fortalece até quem tenta te fortalecer, porque Deus te sustenta. Diga, Deus me sustenta. Aí ele diz assim, eu vou terminar. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Fala alto, que o quê? Confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fala alto. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha, depois do fogo você não vive a mesma vida. Depois do fogo, aguenta o fogo, aguenta a guerra. Bispo, mas piorou, bispo, aumentou 7 vezes, bispo, mas está difícil, bispo. Ei, vai dar certo. Vai dar certo, que Ele é com você. Depois dessa pindaíba, dessa escassez, dessa dificuldade, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar na Babilônia.
um lugar que eles tinham tudo para se dar mal. De repente você está em um lugar tão difícil, em um comércio tão difícil, num lugarzinho tão apertado, numa situação tão complicada. Não se preocupe não, porque é dali que vai nascer a prosperidade, porque Deus é com você. Diga: tem guerras. Fique em pé, diga: mas tem Deus. Tem luta, mas tem Deus. Tem fogo, mas não queima fogo, porque Deus é comigo. Compara com a tua voz é que nos dá segurança. Fala conosco, meu Pai. Faz as pessoas que o Senhor vai salvar, faz elas entenderem a palavra, que elas entendam perfeitamente. Sim, meu Senhor, que elas te ouçam. Usa a minha boca, não deixe eu falar o que não é para ser falado, mas tudo que elas precisam ouvir, que nós precisamos ouvir, que o Senhor fale, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento. Repreenda o espírito da distração, do sono, mas que todos possam dar atenção à tua palavra. Amém. Graças a Deus. Acharam? Eclesiastes 2:4. Olha aqui para mim, por favor. Você quer ser salvo mesmo? Dê atenção à palavra de Deus. Por favor, não converse, não durma. Você já viu uma pessoa quando está na cozinha com uma faca bem afiada, trabalhando ali, fazendo a comida? Todo cuidado é pouco, senão o dedo vai embora. Você já viu uma pessoa no trânsito com um celular e você passa pela pessoa e você vê que a pessoa está dando bobeira no trânsito, porque está ligada no celular, você buzina, a pessoa está parada, não viu que o sinal abriu, o carro está saindo da pista, e muitos perdem a vida. Está pagando muito porque caro, não deu atenção. Agora imagine o cuidado que nós temos que ter com a nossa, e foi fatal, alma. Há quem já morreu. Se você ama a sua alma, se você quer a salvação da sua alma, dê ouvidos à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é que vai trazer segurança para você. Nós vivemos num mundo tão mau, tão perverso, tão perdido, mas habitamos aqui seguros se estamos firmes na palavra de Deus. Então esse momento é sagradíssimo. Esse momento é o mais importante do culto. Então ninguém andando, ninguém tirando a atenção de ninguém, para que possamos ser abençoados com a voz de Deus. Vamos começar aqui em Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes 2:4: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para quem? Para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para quem? Para mim, prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido
e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O que é que ele diz aí? Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha para mim, por favor. Dá raiva de ler isso aqui, tá? Porque ele não começou assim. Salomão, quando começou, ele começou pedindo a Deus condições, sabedoria para cuidar do povo. Quando ele começou com humildade. Ele começou levantando altar. Ele começou dizendo para Deus: eu não tenho condições de cuidar desse povo, me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele, que Deus deu riquezas como a nenhum outro homem. Não houve nem haverá ninguém que teve tanto quanto Salomão. Um homem que arrebentou financeiramente, mas se arrebentou espiritualmente. O problema não foi o começo dele. O problema foi ele tirar uma coisa que você nunca pode tirar da sua vida. Nunca. Uma coisa que eu nunca posso tirar da minha vida. Sabe o que é? A dependência de Deus. O altar. Eu louvo a Deus pelo altar. O altar sempre está me chamando para a avaliação. O altar está sempre dizendo que eu sou ser humano e preciso de Deus. O altar está sempre me chamando para continuar o mesmo do início. Quando Salomão começou a pensar nele, a querer tudo para ele, não negou o que os olhos pediu, e começou a fazer construções, e começou a ter mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres, o vazio começou a aparecer. Se você ler a história de Salomão, você vai ver que era um rei muito sábio, muito rico, mas muito vazio. Muito vazio. Se perdeu. Com tanta sabedoria, com tanto dinheiro, ele se perdeu e se arrebentou. Chegou a trocar Deus por outros deuses e fez tudo errado. Que vergonha, que tristeza quando nós lemos a queda dele, a destruição dele. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se nós não vigiarmos com nós mesmos, nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é muito perigosa, porque
ela está contaminada por causa do pecado. Então, a maioria das vezes nós pensamos que algo é bom para nós, e isso é muito mal. Quando você está bem espiritualmente, você está conseguindo se vencer. Quando você está mal espiritualmente, a sua vontade começa a prevalecer. E sem perceber, você começa a se distanciar de Deus. E é aquilo. Se distanciou de Deus, começa a se aproximar do mal. E é tudo que o mal quer. Que façamos a nossa vontade para nos arrebentarmos lá na frente. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10, 17. 10, 17. Coloca o 17. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Salomão começou mal? O problema foi o começo? Não. Então você tem várias pessoas que começaram bem, mas de repente começaram a se perder, começaram a conquistar, começaram a achar que não precisavam mais depender de Deus, e aí começou a se afundar. Mas vamos aprender dentro desse assunto uma coisa muito forte aqui. Lucas 10, 17, acharam? E voltando os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha para mim, por favor. Veja, pense no que aconteceu, nisso que nós acabamos de ler. Jesus dá autoridade para 70 discípulos dele irem pregar o evangelho. E eles vão. E quando chegam nas cidades, demônios manifestam, pessoas são curadas, o poder de Deus se manifesta, bênçãos para tudo que é lado, o diabo sendo envergonhado. E eles voltaram pulando de alegria, felizes, e disseram: Senhor, no teu nome, até os demônios nos se submeteram, até os demônios caíram de joelhos. Só precisava ver o que aconteceu. Naquela euforia, naquela alegria toda, Jesus fala uma coisa aqui, ó. E disse-lhes, o que é que Jesus disse? Eu via Satanás como raio cair do céu. Olha para mim, por favor. Você quer que as pessoas vejam você caindo? Você quer que Deus veja você caindo? Você já viu pessoas caírem? Eu também já. Da tristeza, dói. O diabo, ele começou a ter pensamentos de querer ser mais do que Deus. Se ele fosse humilde, ele chegaria para Deus e pediria ajuda. Senhor, me ajude, eu estou com os pensamentos ruins. Mas o orgulho não deixou. E ele começou a alimentar esse pensamento, essa cobiça de fazer um trono acima de Deus. Ele quis um trono acima de Deus, ele quis ser mais do que Deus. O que ele quis, ele conseguiu? Não. O diabo tem um trono acima de Deus? Não. O diabo perdeu Deus. Ele não tem o que queria. Ele não tem paz, ele não tem luz, ele não tem perdão, ele não tem misericórdia, ele tem trevas.
ele tem maldade. Por quê? Porque ele perdeu Deus. E Jesus, naquele momento que os discípulos estavam alegres, naquele momento que os discípulos estavam felizes, Jesus lembrou de Satanás. Jesus lembrou que Satanás estava cheio de luz, que Satanás estava muito bem, andava no brilho das pedras, mas não vigiou com um pensamento. E começou a alimentar aquele pensamento, e aquele pensamento, e aquele pensamento. E por causa daquele pensamento, ele se desgraçou. E hoje não tem perdão para ele. Hoje não tem misericórdia para ele. Ele já foi condenado. Ele hoje, Satanás quer dizer adversário. Hoje ele está do outro lado. Hoje ele é caçador de almas. Sabe o que é que ele quer hoje? Derrubar. Sabe o que é que ele quer hoje? Lutar para ter a nossa alma de volta. Isso é o que ele faz todos os dias. Luta dia e noite em busca de almas. Ele mudou de lado. Se ele pedisse ajuda, se ele fosse humilde, se ele repreendesse aqueles pensamentos, ele não teria se perdido. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no começo da minha fé a repreender os pensamentos do diabo. Quando o diabo vem com algum pensamento, eu não dou asas, eu não fico pensando, eu não fico dando corda, eu não fico alimentando, porque eu sei que aquele pensamento veio do diabo para me fazer mal, e eu tenho que me cuidar. Tem muita gente caída, ou não? Tem muita gente caída. Tem muita gente na lona. Tem muita gente que foi usada por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, que era um exemplo de cristão, e hoje você não vê mais nada de Deus na pessoa. O mal tirou tudo, perdeu Deus, perdeu tudo. Então Jesus viu aquele momento que os discípulos estavam radiantes, aquele momento que os discípulos estavam, felizes demais, e Jesus disse: eu vi Satanás, hein? Eu vi ele cair. A queda foi muito feia. Eu vi ele desabar. Ele caiu rápido como um raio. Eu vi ele cair. Em outras palavras, coloque a barba de molho, vigie. Aí Jesus continua no 19, dizendo que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E ele termina no 20, dizendo que a alegria deles não deveria ser por mandar demônios embora, por ver demônios de joelhos, por ver pessoas sendo curadas, mas por ter o nome no céu, no livro da vida, por ter a alma salva. Essa é a sua alegria. A sua alegria é porque a sua alma está salva. Você já resolveu o problema que ninguém pode resolver por você. O problema da sua alma, ninguém pode resolver por você. Ou ela está salva ou ela está perdida. E por mais perdida que ela esteja, por mais suja que ela esteja, por mais errado que você esteja vivendo, não tem caso perdido para Deus. Ele só não pode ajudar o orgulhoso, mas todos os humildes Ele ajuda. Ele ajuda a levantar. Porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno.
Deus não criou o ser humano para o ser humano e para o inferno. A Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Sabe a pessoa mais perversa, a pessoa mais cruel? Deus não tem prazer quando ela morre, porque a alma dela vai para o diabo. E Deus não quer ninguém sofrendo eternamente com o diabo. Ninguém. Deus quer o ser humano que Ele criou, e Ele vive em função do ser humano, porque Jesus até hoje intercede por nós. Se Deus pensasse só nele, morreria todo mundo. Mas Ele pensa em nós. Ele cuida de nós. Eu estou vendo mais um ano terminando. Eu estou agradecendo tanto a Deus, tanto, porque mais um ano passou e Ele me guardou. Aconteceram tantas coisas, Ele me protegeu, nos protegeu. Nós estamos aqui. Diante de tantas coisas, nós estamos aqui. Mas cuidado com os pensamentos do diabo, porque quando ele começa a trabalhar para você pensar só em si, quando ele começa a trabalhar para você se desviar do altar da dependência de Deus, é um perigo. Um perigo. Eu louvo a Deus porque essa visão da dependência dEle é que nos ajuda a ficar de pé. Esse entendimento de repreender os pensamentos do mal é que decide a nossa vida. Amém? Eu tenho entendimento disso. Para eu permanecer de pé, eu preciso repreender os pensamentos do diabo. Ele sopra, ele fala, ele tenta. Quantas vezes você não sentiu vontade de vir na igreja e foi naquele culto que você foi abençoado? Quantas vezes você estava cansado e nem ia ler a Bíblia, mas uma palavra te abençoou? Quantas vezes você estava, quase dormindo e você, meu Deus, não orei, e você levantou com sono mesmo e foi orar, e aquela oração te deu força. Se nós fizermos o que temos vontade, nós vamos nos arrebentar. Nós estamos no final do ano. Se avalie, pense: esse ano eu fiz mais a minha vontade ou a de Deus? Eu vou terminar esse ano agradando a mim ou agradando a Deus? Porque sempre deu errado para o ser humano querer fazer a própria vontade. Quanto mais você quiser fazer a sua vontade, menos a sua vontade de ser feliz vai ser realizada. Quanto mais você pensar em você, mais você vai sofrer. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Quanto mais você pensar em fazer a vontade de Deus, mais seguro você vai estar, mais feliz você vai estar, melhor você vai estar. Hoje é um dia de nós nos derramarmos. Coloca essa frase aí, ó. Coloca aí na tela, lê alto aí. Quanto mais faço o que eu quero, mais tenho o que eu não quero. Essa é a realidade do ser humano. Olha bem para mim agora, para você entender o que eu vou te falar, por favor. A sua vontade, quando você faz, te dá prazer. É bom na hora. O problema não é na hora, o
problema é depois. Quando fazemos a nossa vontade, é gostoso na hora, mas depois vem a queda, e depois dessa queda, as consequências. A vergonha, ela aparece. É muito triste quando você vê uma pessoa perdendo tudo de Deus. O diabo hoje não tem mais nada de Deus, nada. Nada. Não tem um pouquinho de luz. Não tem um pouquinho de paz, só tem perturbação. Pode ver, onde tem diabo, onde tem demônio, só tem confusão, só tem trevas, só tem sofrimento. E você? Quanto tempo você tem de igreja? Como você está espiritualmente? Você já entendeu o valor da sua alma? Você já resolveu o seu maior problema? Você já está salvo? Ou você é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja só querendo resolver seu problema e fica girando, girando. E quer porque quer alguma coisa. Isso, o negócio é isso aqui, ó. O Espírito Santo, a meditação na palavra, a comunhão com Deus, e nada é a mesma coisa. Pensa. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de almas serem salvas aqui. Hoje é dia de você perguntar para Deus: o que está faltando eu te entregar? Hoje, para Deus não existe o ontem, não. Quando Ele fala em Hebreus, hoje, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus não gosta nem que você fale: eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer isso ano que vem. Não, se Deus permitir, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou. Para Ele não é passado nem futuro, é o presente, é hoje. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não provoque a ira de Deus como o povo provocou no passado. É tão chato quando você tem um funcionário, uma funcionária, que você fala para eles a mesma coisa várias vezes e não lhe obedece. Não é chato? Não dá raiva? Não dá raiva quando você tem um filho, uma filha, que você fala a mesma coisa: meu filho, já te falei tanto, você nunca acerta, você nunca muda, você nunca me dá ouvidos. Não é chato isso? Não dá raiva? Dá ou não dá? Deus também fica indignado. Por isso que Ele disse assim, ó: jurei que não entrarão no meu descanso, porque não deram ouvidos a Ele. Deus está pedindo sua alma hoje. Deus está pedindo para que a sua entrega hoje seja verdadeira, para que você chegue aqui no altar e entregue tudo que você nunca entregou, toda sujeira, toda mentira, toda prostituição, todos os vícios, todas as mágoas, todos os pecados, e fique livre. E saia daqui cheio de Deus. Essa é a vontade dEle para você. E se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque Deus quer salvar você. Ele quer salvar você. Só Deus e você e o mal sabe se é sincero ou não a sua oração. O que nós estamos vendo acontecer são coisas fortíssimas. O vento que veio aqui em São Paulo na semana passada foi diferente. Foi pesado. Foi pesado. Não foi uma chuva com vento que levou telhados, não. Foi o dia todo. Fez um estrago.
Está começando a ficar comum essas coisas no nosso país. Parece que já estamos vivendo o apocalipse, o final do apocalipse. Parece que já estamos vivendo a grande tribulação. Mas isso não é nada, chega nem perto do que vem pela frente. Deus quer salvar você. Quantos anos você vai viver aqui, hein? Pensa nisso. E se esse é seu último ano, você ficou dentro da igreja e não valeu de nada se você não se entregou. Mas tem gente que está tão bem espiritualmente, que se for os últimos dias de vida para ela, graças a Deus. Se Jesus voltar ano que vem, graças a Deus. Se ela morrer ano que vem, graças a Deus. Ela não está preocupada com nada. Ela está preocupada só em fazer a vontade de Deus. Não importa se familiares criticam, se pessoas perseguem, não importa. O que importa para ela é que na vida dela é a vontade de Deus que está sendo feita. Você está terminando o ano fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Nunca tire o que da sua vida? Que é isso aqui? O altar. Nunca. Sempre dependa dele. Sempre lembre de como você começou. Lembre de como você começou. Isso vai te abençoar muito. Eu sempre estou lembrando de como eu comecei. Eu sempre estou lembrando. Isso tem me ajudado até aqui. E pode te ajudar também. Porque a hora que a gente se achar alguma coisa, tomamos a rasteira do diabo. A hora que no momento bom abrimos a guarda, o diabo pega uma brecha. Lembra quando Nabucodonosor cercou Jerusalém? Ele ficou um tempão, só esperando a brecha. Quando apareceu a brecha, ele entrou. É assim que o diabo fica, só de olho na nossa vida, esperando uma brecha. Porque ele tem interesse na nossa alma. Ele é caçador de almas. Ele mudou de lado. Eu pergunto para você, ele não tem nada hoje, né? Não tem luz, não tem paz, não tem Deus. Se ele tivesse aceitado a vontade de Deus, ele não estaria melhor hoje? Sim ou não? Onde é que ele estaria hoje? No céu. Mas ele achou pouco o que Deus fez por ele. Será que não é esse o seu problema? Você olha mais para o que você não tem e esquece do que você tem? Um dia uma senhora falou para mim assim: poxa, bispo, estou tão desanimada, essa semana eu pensei até em sair da igreja, porque de um problema que ela não tinha resolvido. E conversando com ela, eu fiz ela enxergar tantas coisas, e ela saiu agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu fiz umas perguntas para ela, forte. Talvez você está precisando ouvir essas perguntas. Falei para ela: a senhora quer vender seus olhos? Deus me livre. Não quer não? A senhora enxerga perfeitamente, perfeitamente. Tem gente que está cega, só está enxergando. Quer vender uma das duas pernas não? Deus é mais. Está andando perfeitamente, que bom. E esse bracinho direito, quer vender não? Já não estava dando valor a nada, estava só olhando para o que não tinha. O que não aconteceu na sua vida, espera que no tempo certo vai acontecer. Fique em paz, fica bem com Deus. O importante é você ter a sua salvação. Você está salvo? Amém, arrebentou. Você está com a alma correndo risco? Se conserte. Resolva a sua vida com Deus antes que seja tarde demais. É triste ver a situação de Salomão como chegou.
É triste ver Lúcifer, que estava lá em cima, hoje está lá embaixo. É triste ver quem andava no brilho das pedras, hoje está na escuridão. É triste. Você sabe o que é o pior do inferno? É Deus não estar lá. Deus não está lá. Eu não sei se Deus está na sua vida, mas se não está, Ele pode entrar. Ele bateu na porta daquela igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se estava batendo é porque estava do lado querendo entrar. Ele está querendo entrar na sua vida. E se Ele está na sua vida, é porque você continua sacrificando a sua vontade todo dia. É uma guerra, ou não é? Mas com fé em Deus nós vamos conseguir até o final. Vitória não está no começo, a vitória está no final. Eu queria chamar você que o mal está trazendo pensamentos para você desistir da fé, para você trair sua esposa, seu marido, para você fazer besteira. Eu quero chamar aqui na frente você que está deixando de honrar um Deus que você sempre honrou. Eu quero chamar aqui na frente você que não está vigiando, você não está vendo perigo aonde tem perigo, você está voltando a fazer coisas que você tinha parado de fazer. Eu quero chamar aqui na frente você que em várias reuniões Deus tem falado a mesma coisa contigo, mas você ainda está resistindo com a sua vontade. Tem uma coisa que ainda está te distanciando de Deus. Tem uma coisa que você faz que está entristecendo a Deus, apagando o Espírito em você. E Deus está dizendo: larga isso, e sua força está indo embora, e você está cada dia mais preso nisso. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Se você vai subir no altar hoje para cumprir o seu voto, já deixa ele com você. Em um dado momento eu vou chamar você para subir. Mas você que diz assim: bispo, eu até comecei bem na fé, mas no meio do caminho eu fui me perdendo. E eu queria me entregar para Deus hoje, eu queria me esvaziar 100%. Queria colocar toda a minha vida nas mãos de Deus, toda. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Vem cantando essa canção. Me esvaziar de mim. Me esvaziar. O Senhor já nos amava, já nos livrava, porque sabia, meu Pai, que nós iríamos nos entregar a Ti. Por isso tantos livramentos. Em nome de Jesus, eu me coloco agora em oração, meu Pai. Viemos aqui te buscar. Queremos ser como aquele jardim bem cuidado, bem tratado. Não queremos ser como aquele jardim abandonado, sujo, feio. Não, nós temos consciência
que precisamos nos cuidar espiritualmente. Temos consciência que precisamos te buscar. Há quem achou que não precisava te buscar tanto e caiu. Quantos acharam que poderiam relaxar espiritualmente e esfriaram, se afastaram, caíram? Nós não queremos que isso aconteça. Vem, meu Pai, vem nos renovar, vem nos avivar, vem nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor conhece cada um aqui, cada um que assiste essa transmissão. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo, o Senhor sonda, o Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor conhece os que te amam, os que te buscam, não pelo que o Senhor tem para dar, mas pelo que o Senhor é. O Deus eterno, nosso Salvador, o nosso Criador, Redentor, Libertador, o nosso Pai fiel, digno de toda adoração, de todo louvor, de todo reconhecimento. Vem, meu Pai, vem nos dar forças para prosseguirmos. Vem falar porque a tua voz nos traz temor. Vem falar porque a tua voz nos dá direção. Vem abrir nossos olhos para as coisas que não estamos enxergando. Vem nos dar sensibilidade do Espírito. Vem nos dar discernimento. Vem, meu Pai. Vem nos firmar na tua presença. Nós te amamos, meu Pai, e por isso estamos aqui, para nos entregarmos mais ao Senhor, à tua vontade, aos teus planos, aos teus propósitos. Dirige essa reunião, meu Pai. Abençoe os que assistem nos presídios, nos hospitais. Eu não sei onde essa pessoa está. Há quem gostaria tanto de estar aqui, como esse povo está aqui no templo, mas ela não pode, porque está trabalhando, porque está preso, porque está internada, não sei, mas ela quer te ouvir. Ela quer ter uma experiência contigo. Ela quer, meu Pai. Então, honra a fé dessas pessoas que te buscam. Tua palavra diz: se te buscarmos de todo o coração, nós te encontramos. Busque, minha amiga, meu amigo, mas de todo o coração, com toda a tua força, e você vai encontrar nele tudo o que você precisa: a paz, a proteção, a sabedoria, o cuidado dele na sua vida. Ah, meu Senhor, eu entrego toda essa gente a ti. Tome em tuas mãos e os abençoe. Que esse culto seja uma bênção na vida de todos nós. Dirija ele do começo ao fim, que ninguém te atrapalhe, nem eu, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que acontecer aqui, que seja dirigido por ti. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Receba as palmas, receba, meu Pai, o reconhecimento do teu povo. Graças te damos. Amém. Levante sua Bíblia.
Juízes 16, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, me ajude, afie as palavras que vai sair da minha boca, para que de fato traga um despertamento, um temor, para que traga salvação, que todos entendam, meu Pai, com clareza essa mensagem. Em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreendo o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus. Ele tinha que temer a Deus. E ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja? E vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa, muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne, quando está aflorada, estraga tudo. E ele foi atrás de uma prostituta. Depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila. O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar para que você não entregue a sua força ao mal.
O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos. O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda. O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção, o diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você, não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe. Sansão foi passando dos limites. Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte. De oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só querem te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora
com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros. Mas quando você é de Deus, não te destrói. Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer. E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele era o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros. Ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha, que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro. Tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes,
e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos. Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras. Ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele, e ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, elas falam como se fosse hoje. O dia que elas receberam o Espírito Santo foi maravilhoso, bispo. Foi um dia tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas, sabe, uma coisa tão forte que aconteceu. O dia que Deus entrou, realmente marca, mas ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, tá, você, que Deus já te deu muitos livramentos, e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida, porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz: não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão, Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus, porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui, parei no versículo 21, não é isso? Diz assim: então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no
descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão o quê? Brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa o quê? Caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: ó, Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo. O pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam, mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos. Você me ouve perfeitamente, mas você não
Não deixe a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querendo aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal, você vai ter que decidir. Não dá para servir a dois senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou a pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero. Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa. Acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão. Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus, eu sei disso. Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha, veio. Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, Ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois, e olho para a vida de quem desprezou Jesus, e eu vejo que eu fiz a melhor coisa. Eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe tudo. Naquela noite, ele ouviu Sansão e devolveu a força para Sansão. Sansão só tinha feito besteira ou besteiras, fez o que queria. Esquece o céu se você vive fazendo sua vontade, tá? Esquece. Se você quiser entregar sua vontade a Deus, você que até hoje não conseguiu se firmar, você que diz assim: bispo, eu já fui tão forte espiritualmente, hoje eu não sou mais. Bispo, sem perceber, eu fui perdendo o Espírito Santo, eu fui entristecendo, eu fui apagando.
E Deus já me livrou tanto. E eu sei que Deus está me dando um aviso hoje. Feche os seus olhos. Pouco a pouco aconteceu.